Olá pessoal, na presente aula nós vamos estudar a equação do radar, uma importante aplicação de antenas mesclada à tecnologia de microondas, sobretudo. A palavra radar é um acrônimo que vem do inglês Radio Detection and Ranging, que significa detecção e telemetria por ondas de rádio ou por radiofrequência. Tem seus primeiros estudos na Alemanha com esse cientista Christian Hillsmeyer, por volta de 1904, mas efetivamente a tecnologia alcança sua maturidade ou seu desenvolvimento maior a partir da década de 1930, onde David Gutton e Maurice Ponti descrevem a operação de um sistema de radar com grande precisão. E em 1939, Robert Watson Watt, que é considerado o pai do radar, aplica essa tecnologia de telemetria com sistemas em rotação e tudo mais. Antenas girantes, né? Para localizar alvos. O grande desenvolvimento mesmo do radar se dá durante a Segunda Guerra Mundial, por motivos óbvios, localização de aeronaves inimigas e tudo mais, e isso foi aliado à tecnologia de microondas. É durante essa época que se inventam as válvulas de microondas capazes de transmitir grande potência, ou gerar grande potência de microondas, como a magnetron e por aí vai. Tá? Então, um detalhe interessante é que o primeiro sistema de telemetria, utilizado principalmente para detectar obstáculos e evitar colisões, é em um navio por volta de 1935, mas é claro que o esforço de guerra é que deu grande impulso ao desenvolvimento de radar. Hoje, nós temos um grande número de aplicações possíveis, que vão desde radares de polícia, telemetria, sistemas de aeroporto que precisam localizar aeronaves, ou até sistemas que podem levar em conta espaçonaves e viagem interplanetária. Qual é a ideia por trás do radar? É muito simples. Você tem um alvo. Esse alvo ele deve ser detectado de alguma maneira. Esse alvo, a partir de uma certa posição no espaço, dado um sistema de coordenadas do observador, está uma posição R, é um vetor, certo? Mas, essencialmente, ao apontar a antena, então aqui nessa região do espaço eu teria uma antena emissora, né? Com um lóbulo principal bastante orientado na direção do alvo. Claro que uma antena normalmente tem lóbulos secundários. O ângulo θφ de orientação do lóbulo principal você conhece, porque isso aqui faz parte do seu sistema de coordenadas local aqui. Então, o que é necessário determinar de fato é a distância r do alvo e, eventualmente, a sua velocidade de deslocamento. Então, o objetivo do radar principal, um dos principais, é detectar alvos e, principalmente, que estejam em movimento. Né? Normalmente, assume-se que, ou vamos assumir que a velocidade do alvo em módulo ela é muito menor do que a velocidade da luz. Para aplicações mundanas, isso é bem verdadeiro. Você tem velocidades de aviões, por exemplo, que raramente chegam à barreira supersônica, ultrapassam a barreira do som, e a velocidade do som é muito menor do que a velocidade da luz. Então, nós sabemos que C0 é da ordem de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e as velocidades desses alvos são muito menores. Então, a mudança de posição desse alvo de um ponto para outro, é claro que o radar ele sempre detecta o passado do alvo, mas é como se fosse o presente nessa circunstância em que eu estou considerando distâncias tais que o atraso para a onda ir e voltar é suficientemente pequeno comparado com a distância a distância propagada por esse alvo ou movimentada por esse alvo nesse intervalo. Então,
nós estamos assumindo uma condição de alvos relativamente lentos, essa é a situação. E, naturalmente, que eu vou ter aqui, na origem do sistema de coordenadas, uma antena transmissora. É possível, eventualmente, mas aí você tem que fazer uma correção de ângulos e tudo mais, utilizar uma antena receptora diferente da antena transmissora, deslocada por um L, que eu vou exagerar aqui, um certo comprimento L, vou exagerar aqui, e que permitiria receber o sinal. Normalmente você usa uma única antena, mas é possível fazer com duas antenas. Então, qual é a ideia? Esse transmissor ele emite uma onda eletromagnética. Esta onda eletromagnética ela é espalhada pelo alvo. Tá? Então, o alvo ele provoca o espalhamento da onda incidente. Essa aqui é gerada lá. E essa parte dessa radiação vai atingir o detector. Então, o que acontece? Normalmente, o sistema de radar ele é pulsado. Você emite um determinado pulso. Então, vamos colocar aqui o sinal que é visto aqui no sistema de radar, que está colocado na origem. No sistema de radar, como função do tempo, você tem essencialmente um pulso que é enviado. Eu vou representar um pulso retangular aqui. Suponha que sempre tem uma portadora aqui, então suponha que existem muitos ciclos dessa portadora nesse intervalo. Esse intervalo temporal tal aqui, ele é chamado de largura de pulso. Tá? E, naturalmente, que um novo pulso vai ser enviado depois de um certo tempo, que eu vou chamar de T grande. Tá? Esse novo pulso é enviado porque o radar está fazendo o seguinte, ele manda um pulso e espera o eco. Se não chegou nada, mesmo chegando, ele manda outro pulso, espera o eco, manda o pulso, espera o retorno, ou a onda que é espalhada pelo alvo. Em algum instante de tempo, você vai ter esse alvo mandou uma parte da radiação que chegou até ele de volta, e você vai ter, é claro que muitas vezes desformatado e tudo mais, em amplitudes bem menores. Eu estou exagerando aqui a amplitude comparativa, mas essa amplitude é bem menor. Você vai ter o que? O pulso de retorno, com uma certa frequência normalmente modificada por efeito Doppler. Então você tem aqui o pulso retornado. Estou mostrando aqui a envoltória do pulso e a portadora está lá dentro. Então o que acontece? Esse intervalo que vai do início do pulso, ou poderia pegar o ponto médio, né? Mas vamos considerar aqui, do início desse pulso até o início do outro, é o ΔT. Então, essa distância temporal é o ΔT, é o atraso. Então, ΔT é o atraso entre o envio e o retorno do pulso que foi enviado. E o T grande, esse T grande aqui, não confundir com temperatura nem nada disso, é simplesmente o período de repetição de pulsos. Tá? Em inglês, isso aqui, a largura do pulso, essa duração de um pulso, ela é denominada de pulse width, ou seja, largura de pulso. E o T grande é chamado de período de repetição de pulso, ou pulse repetition time, ou período, né? Como você preferir. Essencialmente, quanto vai valer o atraso?
Bom, assuma que as duas antenas sejam a mesma, né? Eu vou utilizar aqui RX e TX, tipicamente a mesma antena, e nesse caso, tá? Nesse caso específico aqui que nós estamos considerando, a onda ela precisa andar uma distância r, então o ΔT associado é a onda anda uma distância r para ir até o alvo não mudou muito de posição, enquanto ele já está emanando a onda de retorno. A onda de retorno tem que andar r, porque as antenas são as mesmas, o RX e o TX têm a mesma antena, é o mesmo ponto do espaço, dividido por, ou melhor dizendo, dividido pela velocidade de propagação da onda no meio. Tá? Então isso significará que 2 vezes a distância dividido pelo C0 é o atraso. Ou seja, quanto vai atrasar? O tanto de tempo que leva para a onda ir e voltar. Né? E daí você tira então que a distância da origem até o alvo é igual a C0, que é a velocidade da luz no meio. Em geral, a gente considera o ar, e isso apresenta um valor próximo de 3 vezes 10 a 8, vezes o ΔT que eu meço no sistema, o atraso é medido experimentalmente no sistema eletrônico do radar, dividido por 2. Então, com isso, eu tenho a localização completa do alvo, porque a posição do alvo como função do tempo, ela é nada mais, nada menos do que R, que é uma função do tempo, θφ, que é o ângulo de elevação, de inclinação em relação ao eixo vertical, nesse caso aqui, mas normalmente se mede ângulo de elevação a partir do solo, que seria o complemento do θ, das coordenadas aqui no meu sistema. O φ, que é o azimuth, então a antena está girando, num dado θφ, ela manda a onda, pega o retorno. Se voltar alguma coisa, porque tem um alvo lá, você conhece R θφ do alvo naquele instante de tempo. No próximo instante de tempo, o alvo se deslocou, o novo pulso foi enviado, a onda de retorno vai te dar o novo R num novo θφ. Então você vai ter a posição como função do tempo, e se você fizer um cálculo numérico, você vai ter naturalmente que é só calcular uma derivada matematicamente aqui, dr e dt, você vai ter a velocidade do alvo em função do tempo também. A velocidade você pode eventualmente medir a partir do efeito Doppler, que é um desvio de frequência por conta do movimento relativo entre a fonte e o alvo. E nós vamos discutir isso com um pouco mais de detalhe na sequência. Antes da gente discutir a própria equação do radar, vejam o seguinte: se você tiver alvos que estão a uma distância tal que, ao invés do retorno acontecer aqui, esse retorno acontece lá, fora dessa primeira janela T, de 0 até esse T grande aqui, imagine que haja um retorno aqui, ó. Imagine que houve um retorno aqui. Porque o alvo estava a uma distância tal que o retorno só aconteceu aqui. Eu tenho uma ambiguidade natural no sistema. Eu não sei se esse aqui é o ΔT, vou chamar de ΔT2, ou se tudo isso aqui é o ΔT, ΔT1. Eu não sei qual dos dois aconteceu. Eu não tenho como saber. Claro, eu até tenho como saber medindo a magnitude do sinal, porque mais ou menos você sabe quanto, dependendo do tipo de alvo que você quer buscar, você sabe quanto deve voltar de potência reradiada, espalhada pelo alvo. Então, claro que a magnitude do pulso que retorna porque está muito perto é bem maior do que se ele estivesse muito longe. Então eu teria como essencialmente
em muitas situações, discriminar essa situação. Tá? Mas, como você quer saber coisas que acontecem nessa janela temporal, por uma questão de não haver ambiguidades em relação à posição do alvo, isso te coloca um limite de alcance máximo do radar, e esse alcance máximo aqui corresponderia a um pulso que retorne começando a partir do novo pulso que seria enviado. Tá? Então, o radar ele manda um pulso, fica esperando chegar alguma coisa. Se não chegar nada, ele vai mandar outro naquela taxa de repetição. Então você está esperando alguma coisa aqui. Ó. Se acontecer na próxima janela, já é porque é do próximo pulso. Tá? Então o limite máximo de tempo que eu deveria esperar para chegar alguma coisa é o período de repetição de pulsos. É o tempo em que eu vou mandar um novo pulso, certo? Isso, então, me diz o seguinte, que o R máximo de alcance de um radar, com base apenas nessa questão geométrica e de atrasos, corresponderá a quando o atraso é igual ao próprio período de repetição de pulso, para que não haja ambiguidade na detecção de sinal. Então, isso vai produzir um sinal, vai produzir um limite, vai colocar um limite na distância máxima. É claro que existe um outro limite que representa a potência mínima que eu preciso receber. Obviamente, o sistema de detecção tem uma sensibilidade finita, e aí eu não posso receber um pulso quão pequeno eu deseje. Existe um limite do sistema físico de detecção, e isso está associado às potências. Mas do ponto de vista de um radar pulsado, esse aqui é o range máximo do radar. É C0 vezes o período de repetição dividido por 2. Então esse período aqui ele tem que ser escolhido adequadamente para que você tenha o range ou o alcance desse radar. Então essas são ideias centrais do sistema de radar. E o próximo passo é realmente a gente deduzir a equação do radar. Alguns aspectos importantes envolvem o alvo, então nós já vamos discutir também um pouquinho a respeito do alvo. Então, o que acontece aqui, para todos os fins, suponha duas antenas diferentes, é só para deixar clara a ideia que está por trás, depois a gente faz o sistema usar a mesma antena e na mesma posição. Tá? Então, considere por um momento, considere a antena de recepção e transmissão, ou de transmissão dos pulsos, distintas, no caso geral. E agora eu quero saber o seguinte, qual é a relação entre a potência transmitida e a potência retornada pelo alvo? Que transmitida, obviamente, pelo radar. Então, para respondermos a essa pergunta, nós vamos considerar o seguinte. Aqui eu tenho uma antena transmissora que está emitindo pulsos. Então, esse aqui é o TX. Em uma outra localização agora, tá? Depois a gente faz o mesmo ponto, a mesma antena, o sistema, mas é só para entender a lógica do porquê vai haver uma certa lei em relação à distância, tá? Eu quero que isso fique claro. Nós vamos usar duas antenas distintas aqui. Então imagine que eu tenho um TX e um RX e um certo alvo.
Essencialmente, essa antena manda um pulso, esse alvo espalha a radiação e uma parte vai chegar aqui. Uma parte vai chegar aqui. A distância do transmissor até o alvo é R1, a distância do alvo até a recepção é R2. Então, eu tenho duas distâncias distintas, eventualmente. O alvo ele é caracterizado por uma quantidade chamada seção de choque do alvo. Normalmente usa-se a letra sigma ou a letra sigma com SC, para lembrar de scattering, do inglês, né? Scattering. Então, sigma SC é a seção transversal efetiva de espalhamento do alvo. Então, você pode pensar o seguinte: se você tem um objeto, você joga uma onda eletromagnética em cima dele, ele espalha com uma certa área efetiva. Você poderia fazer a medida dessa quantidade aqui simplesmente da seguinte forma. Você poderia, dada uma certa densidade de potência incidente, você poderia querer medir quanto é a potência total espalhada pelo alvo. Você mede toda a potência espalhada por esse alvo. Eu vou colocar assim, P subíndice sigma, dividido pela densidade de potência incidente. Note que isso aqui tem unidades de área. Rigorosamente falando, essa quantidade aqui é uma função angular que é normalmente denominada de seção diferencial de espalhamento. Ele é representado por um símbolo assim, d sigma de ômega. Porque, na verdade, quando você incide uma onda eletromagnética em um alvo, ele espalha essa onda. Então ele joga uma parte da onda naquele ângulo, uma parte para lá, uma parte vai para frente, naturalmente, uma parte vai para esse lado, outra parte tem para trás, que é chamado de backscattering. Então, normalmente, eu estou esperando o backscattering, já que no final eu vou fazer isso aqui no mesmo ponto, eu mandei a onda lá, tem que voltar, tem que refletir, pensando do ponto de vista mais simplista possível. Mas na verdade é o backscattering, é quanto reflete para cá. E isso aqui, eventualmente, essa seção de choque do alvo, ela não é exatamente a área vista visualmente do alvo, ela é efetiva. Pode ser que ela seja bem maior do que a área real. É possível você ter uma chapa de 1 metro quadrado e ela efetivamente ter uma área muito maior do que isso. Tá? Ou muito menor, dependendo do que material é feito. Né? Se você tiver um revestimento absortor, normalmente o alvo vai absorver radiação e vai reradiar bem menos. Então, o que está por trás das propriedades do alvo aqui, o material com que ele é feito, a geometria, etc., tudo isso vai ser mapeado por uma propriedade que é chamada de seção transversal efetiva de espalhamento, que é a integral dessa quantidade aqui. Normalmente você não sabe qual é a orientação exata num sistema de radar operacional, então você pega o valor integrado já dessa quantidade aqui, ou seja, a seção de choque é a soma de tudo que espalhou para lá, para cá, para todos os lados. Então isso aqui seria uma integral da seção diferencial de choque sobre todo o ângulo sólido de uma esfera. Né? A onda chega lá, ela é reradiada, é uma parte absorvida, uma parte emitida pelo alvo, espalhada, né? O termo que se usa é espalhada. Então nós temos aqui no transmissor uma potência transmitida e um ganho de antena, GT. No receptor nós temos uma potência recebida, que eu quero saber quanto vale. Tá? Isso aqui é dado do problema. Potência transmitida, ganho da antena transmissora. A distância, em princípio, eu posso medir através do tempo de atraso, né? As distâncias, mas suponha conhecida por hora. E o que eu quero saber? Eu quero saber quanto vai ser recebida na antena receptora.
Suponha uma antena receptora de ganho GR e todo esse sistema aqui está operando numa frequência tal que eu tenha um comprimento de onda lambda. Para todos os fins, se eu não quero discriminar a velocidade através do efeito Doppler, o desvio de frequência é bastante pequeno para alvos em velocidades pequenas. Ele é mensurável, esse desvio de frequência é mensurável, tanto que ele é utilizado em radares de polícia normalmente, para, por exemplo, controlar a velocidade em rodovias. Mas, para fins de análise da propagação nesse sistema aqui, eu posso assumir que a onda que vai e a que retornam com mais ou menos a mesma frequência e, portanto, mais ou menos o mesmo lambda. Então, eu tenho o ganho da recepção e, em todo o sistema, eu tenho o lambda, que é o comprimento de onda de operação do radar. Então, aqui está colocado o cenário geral. Tá? Eu tenho na antena transmissora uma potência transmitida, um ganho de transmissão. Na receptora eu tenho um ganho de recepção. O comprimento de operação do sistema é um determinado lambda. As distâncias suponha conhecida e o alvo ele espalha como se ele tivesse uma área de choque, uma seção de choque sigma. Tá? Isso aqui naturalmente é medido em metros quadrados. É o equivalente à área efetiva de antena. Se você estivesse pensando numa antena receptora, esse cara faria o papel da área efetiva de antena. Tá? Mas é que eu estou pensando em alvos que são, por exemplo, aeronaves, automóveis ou outra coisa qualquer. Tá? Então eu quero conhecer quanto vale essa quantidade aqui. Bom, um detalhe importante, isso vem da óptica, tá? É necessário, tipicamente é necessário, por uma relação óptica mesmo, que o comprimento, a resolução do radar, em termos de tamanho do alvo que você vai detectar, a resolução do alvo, a resolução do radar, melhor dizendo, depende do lambda. Quanto menor é o objeto, ou quanto maior resolução eu queira para saber o que eu estou detectando, menor tem que ser o comprimento de onda. Tá? Isso aí, empiricamente, você sabe que é verdade. O nosso olho, ele tem, só para pegar um exemplo, o nosso olho ele tem uma faixa de operação na luz visível. Comprimentos de onda típicos do nosso olho, ou seja, da luz visível, vão de 350 nanômetros a 700 nanômetros, indo do violeta para o vermelho. Né? Mas, essencialmente, o que nós temos com o nosso olho de dimensões, de resolução possível para as dimensões dos objetos, utilizando o nosso olho? São coisas da ordem de micrômetro, mais ou menos da ordem de microns. Tá? Isso porque o comprimento de onda que nós usamos para fazer a detecção e a análise de distância, a nossa telemetria, tá? Embora nós não tenhamos o sistema de emissão de luz, então, na verdade, a iluminação dos objetos se dá por uma fonte qualquer de luz, o sol, ou uma lâmpada, ou qualquer coisa, ou os objetos refletem a luz até o nosso olho, e aqui seria o nosso sistema de detecção, o nosso olho. Nós enxergamos coisas que têm dimensões, a resolução do objeto, as formas, os contornos, com uma resolução que está na ordem do comprimento de onda de operação do nosso olho, ou dos comprimentos de onda de operação. Na ordem, eu vou colocar aqui a ordem de grandeza, 1 micrômetro. Então, a resolução de um radar depende do lambda. Se eu quero detectar objetos muito pequenos, eu tenho que ir para lambdas, para comprimentos de onda menores. Se o objeto é grande, então não há tanto problema. Mas normalmente os radares são operados em comprimentos de onda já na faixa das microondas. Quanto maior resolução eu queira, mais para bandas mais altas eu vou. Tá? Então, normalmente, radares operam em
2, 3, 5, 10, 15, 30 GHz. E aí, quanto maior, como eu mencionei, quanto maior a frequência, você teria uma maior resolução, mas o preço a pagar muitas vezes é que a atenuação, espalhamento por outras coisas que estejam presentes na atmosfera, como chuva e tudo mais, podem atenuar demais o sinal. Então, tem um compromisso aqui. Mas, normalmente, a resolução do radar depende do lambda. Tá? Existe radar meteorológico, que você quer realmente detectar se tem presença de chuva, de nuvens, de nevoeiro e tudo mais. Então, o alvo são grandes regiões, não é um alvo localizado, e para você detectar toda a potência que estaria sendo recebida, você teria que integrar toda a região do alvo, que é uma região grande, é uma região, um alvo grande. Então, isso dá uma certa complexidade. Então, aqui nós estamos fazendo uma análise com alvos pequenos. Tá? Não estou pensando em radar meteorológico. Mas, se você entender essa análise aqui, você pode pensar, bom, se vale para um pequeno ponto a uma certa distância, eu posso integrar vários pontos e ver quanto eu recebo. Né? Quanto você receberia se tivesse muitas coisas aqui. Então a ideia é, esse alvo é pequeno comparativamente às distâncias envolvidas aqui. Pode não ser o caso de um radar meteorológico, mas é o caso normalmente de radar que está buscando rastrear aeronaves e coisas assim. E o que nós temos aqui? Bom, podemos utilizar os princípios da propagação em espaço livre. Tá? Primeiro deles, o que o alvo percebe? Tá? O alvo percebe uma onda eletromagnética que, quando chega até ele, é quase plana uniforme, mas que, na verdade, é uma onda de natureza esférica que vai chegar até ele como uma densidade de potência incidente no alvo, tá? Densidade de potência incidente no alvo, que é igual ao ganho da antena transmissora via lóbulo principal, é o ganho máximo. Você está considerando o alinhamento com o lóbulo principal, a potência transmitida, dividida por 4π vezes a distância desta antena que está transmitindo até o alvo, que é R1 ao quadrado. Né? Então, 4π R1 ao quadrado. Então, isso aqui é o que o alvo percebe. Tá? É a densidade de potência radiada pelo sistema transmissor, pelo radar, que chega ao alvo. Então, essa é a ideia. Agora, o alvo, ele tem uma certa seção de choque. E por ter essa seção de choque, ele absorve uma certa potência absorvida pelo alvo, absorvida no alvo. Eu vou chamar assim absorvida pelo alvo para você entender uma coisa aqui. Então, essa potência absorvida pelo alvo, que eu vou chamar de P sigma aqui, tá? Ela será dada por a seção de choque vezes a densidade de potência incidente no alvo. Okay? Viria daqui, ó. Tá? Essa equação que está aqui. Ou seja, eu tenho a potência total que é recebida pelo alvo, é a seção de choque vezes a densidade de potência incidente. Na mesma lógica que você tem para uma antena receptora. Quanto é a potência recebida por uma antena qualquer num sistema de comunicações? É a densidade que chega até ela vezes a área efetiva. Então, a área efetiva do alvo é a seção de choque. Tá? E o que chega até o alvo é o que ele vai ter capacidade de receber. Tá? Porém, você vai considerar aqui o que pode não ser verdadeiro. Por exemplo, se você quer fazer um sistema que seja invisível para o radar, você vai fazer com que toda essa potência seja absorvida e não seja devolvida. Porque ou ela é espalhada para outro lado, ou ela é absorvida mesmo por tinturas especiais. Então, toda aquela ideia de
aviões invisíveis, na tecnologia militar e tudo mais, tem por trás a ideia de utilizar materiais, revestimentos, geometrias capazes de não devolver nada dessa potência que chegou no alvo. Essa é a ideia essencial. Tá? Mas também outra possibilidade seria o alvo reradiar uma onda que faça uma interferência destrutiva lá na recepção do radar. Então você poderia ficar monitorando, se recebe alguma coisa, joga já de volta uma onda que vai interferir destrutivamente. Mas uma grande área de desenvolvimento tecnológico é exatamente você buscar materiais que te permitam tornar o alvo invisível. Invisível em que sentido? Ele absorve aquela radiação que chega, não devolve nada e o radar não recebe retorno. Ou se recebe, é no nível do ruído, ele não consegue detectar, portanto. Então, se nós não tivermos essa situação, a aproximação do ponto de vista do radar de detecção de alguma coisa mais otimista é que toda essa potência sigma é reradiada. E uma outra aproximação que a gente vai fazer aqui para deduzir as expressões ao invés de considerar que, por exemplo, um alvo poderia reradiar muito mais naquela direção do que para cá, e muito mais para lá do que ter um backscattering. Isso poderia acontecer. Tá? O que nós vamos considerar aqui é uma idealidade onde toda a potência que chega até o alvo, que é coletada pelo alvo, é reradiada isotropicamente. Tá? Então, o alvo manda tudo de volta, na forma de ondas esféricas. Então, o que acontece aqui? O que é que nós vamos ter? A potência reradiada pelo alvo, tá? Então aqui nós temos o seguinte, ó, só para a gente redesenhar o sistema aqui, o radar emitiu uma onda, essa aqui é a onda que vai ser incidente lá no alvo, o alvo está aqui, com a sua seção de choque, ele reradia tudo isotropicamente e isso vai chegar então na antena receptora, no RX. Aqui a distância é R1, aqui a distância é R2. Então, o que é que a antena receptora vai receber? A antena receptora vai receber a potência total nos seus terminais igual a densidade de potência reradiada pelo alvo, rerad do alvo, vezes a sua área efetiva, que é a seção de choque, entre aspas, da antena receptora. Agora, a área efetiva, se nós lembrarmos bem, corresponde ao ganho da antena receptora vezes o comprimento de onda ao quadrado. Veja só, aqui está o comprimento de onda do seu sistema radar ao quadrado, dividido por 4π. Isso aqui é uma equação que já conhecemos. Tá? Então, o S do alvo, por conta dessa ideia de que ele reradia tudo isotropicamente, o S, a densidade de potência que o alvo gera de forma reradiada, corresponde à potência que ele mesmo coletou, dividido por 4π R quadrado, mas em qual R eu quero esta quantidade? No R2, que é a distância do alvo até a antena que vai receber. Então, R2 ao quadrado. E, consequentemente, nós teremos, então, que a potência total recebida no sistema de recepção desse radar corresponderá a P sigma dividido por 4π R2 ao quadrado vezes o ganho da antena receptora, o comprimento de onda ao quadrado, sobre 4π, que é a área efetiva desta antena aqui.
Bom, agora nós podemos substituir essa nesta equação e a seção de choque do alvo, tá? Então, substituindo essa equação aqui e essa equação aqui, se fizermos essas substituições, nós teremos, portanto, a equação do radar. A equação do radar nos diz o seguinte, que a potência total recebida nos terminais da antena de recepção desse radar corresponderá ao ganho de transmissão vezes a potência transmitida dividido por 4π R1 ao quadrado, que é a densidade de potência criada pelo transmissor, vezes a seção de choque do alvo, que coleta essa potência, então, e transforma isso em P sigma. Isso é reradiado na forma isotrópica, então eu vou ter mais um fator de 4πr, só que é o R2 ao quadrado agora. E aí, essa quantidade aqui, que virou agora uma densidade de potência reradiada, vai ser coletada por uma antena de área efetiva igual a isso aqui, ou seja, ganho da receptora, o lambda ao quadrado dividido por 4π. Tá? Então, essa aqui é a equação de potência do radar. Geral, de forma geral. Então, agora vejam só, nós vamos fazer a aproximação ou o mundo prático, né? O mundo em que as coisas acontecem normalmente, tá? Tipicamente, PX e RX usam a mesma antena. É a mesma antena que transmite e recebe. Tem aquela antena do radar, ela manda o pulso e ela que recebe. Então, TX e RX usam a mesma antena e, portanto, R1 igual a R2. Tá? Bem como GT igual GR, porque é a mesma antena. O que simplifica a equação do radar para a potência da seguinte forma. Nós temos a potência recebida é igual à potência transmitida pelo radar. O produto dos ganhos, mas é a mesma antena, vai ficar ganho ao quadrado. O lambda está ali ao quadrado, então veja só, você tem um comprimento de onda ao quadrado, uma seção de choque dos alvos, que é uma área efetiva do alvo, dividido por um fator 4π, outro fator 4π, mais um fator 4π, nós teremos um fator 4π elevado ao cubo, e R1 ao quadrado vezes R2 ao quadrado, o produto disso vai nos dar uma potência a quarta, um R elevado a quarta. E essa aqui é a equação do radar para esse tipo de situação. Então, essa aqui é a equação do radar nessa situação. Note que a lei de potência para um radar, que é um sistema sem fio, é o inverso da quarta potência. Mas isso decorre desse fato, e é aí que usar duas antenas diferentes deixa isso claro. A propagação de um ponto até outro, ela é sempre com o quadrado da distância. E eu não poderia pensar assim, andou R e voltou R, então vai me dar um fator 2R e isso ao quadrado daria 4R quadrado. Não, não é assim que a coisa acontece. A onda anda R, e aí tem um decaimento na forma da densidade de potência na lei do inverso do quadrado, só que o alvo reemite uma outra onda esférica, e essa onda esférica também vai decair na forma do inverso do quadrado em relação agora ao emissor, que é o alvo. E aí você vai ter uma lei de produto, é o inverso do quadrado para a onda que foi e o inverso do quadrado para a onda que voltou. Se o ponto é o mesmo, se a antena que recebe e transmite as duas antenas, a que transmite e a que recebe, são a mesma,
e as distâncias são iguais, aí esse produto vai te dar a lei da quarta potência, inverso da quarta potência no radar. Isso é muito crítico, porque se o inverso do quadrado já atenua bastante, o inverso da quarta potência vai atenuar ainda mais. E isso aqui, então, te permite estimar o alcance do radar. Então, suponha que você tem uma sensibilidade, tá? PR é uma sensibilidade, é um mínimo. Para PR mínimo a ser recebido, né? Para o mínimo de potência que você pode admitir nesse sistema, veja só, você pode levar o R a quarta para cá e você vai ter um R máximo que é igual quando o PR é mínimo, né? Jogando o PR para cá, que vai ser igual potência transmitida sobre mínimo de potência recebida, vou colocar aqui mínimo, tá? O fator ganho ao quadrado, lambda ao quadrado, seção de choque dos alvos ao quadrado, 4π elevado ao cubo, e tudo isso aqui fica elevado à raiz quarta. Se não esquecemos de nenhum detalhe, essa equação que te permite estimar o alcance máximo do radar a partir da lei de potência. Então, lá do início, quando nós falamos da ideia de medir a posição do alvo a partir do atraso, você tem que medir isso, na verdade, você tem duas informações. Um é o tempo de atraso e dois é a potência recebida. Já que potência transmitida, o ganho da antena dentro daquele intervalo do pulso, potência transmitida, ganho lambda, seção de choque do alvo é variável, claro, mas a maior parte dos parâmetros aqui são conhecidos. O que muda é o R. E a lei é bastante pesada aqui. Nós temos uma lei do inverso da distância à quarta potência. Então, aumentando a distância, a potência cai. Então, você pode verificar essa questão aí, principalmente quando os alvos são coisas conhecidas, tipo aviação civil. Os aviões são conhecidos, as quantidades são conhecidas, então você vai ter aí a seção de choque mais ou menos um valor conhecido. E aí, claro, que o comprimento de onda de operação nesse radar, o ganho da antena, a potência transmitida, tudo conhecido. O que é que muda? O tempo de atraso, e isso tem a ver com a distância. Então, essa equação de raio máximo aqui tem a ver com a potência mínima, a sensibilidade do receptor. Aí pode dar valores diferentes, aquele calculado com o tempo de pulso e esse aqui. Qual que vai predominar? Aquele que for o menor, obviamente, né? O que for o menor é o que predomina. Mas isso aqui te dá uma informação, vamos chamar assim, de redundante na hora de estimar a distância, porque você pode medir o tempo de atraso e confirmar isso com o valor de potência recebida, supondo que você conheça as outras coisas, né? Supondo conhecidas essas outras coisas. Para que a gente tenha uma ideia, na faixa de micro-ondas, a seção de choque de uma pessoa é da ordem de 1 metro quadrado. Tá? Seção de choque, alguns dados, né? Uma pessoa, um ser humano. 1 metro quadrado. Se você pegar uma aeronave pequena, ou aeronaves, isso tudo faixa de micro-ondas. Essas coisas mudam de acordo com a faixa de frequência. Isso aqui vai desde 2 a 3 metros quadrados até para aeronaves comerciais da ordem de 100 metros quadrados. Uma aeronave de porte médio para grande já vai ter uma seção de choque da ordem de 100 metros quadrados. Aeronaves pequenas, uma aeronave de caça, normalmente que tem aquela ideia, muitas vezes, inclusive, da camuflagem, você vai ter seções de choque pequenas. E, claro, naturalmente, quanto menor é o objeto, menor é a seção de choque. Aí você tem a questão da resolução. Tá? Só que é um problema combinado. Veja que se você colocar o lambda muito pequeno e a sua antena tem um ganho que não varia muito com o lambda, o que normalmente não é verdade, mas vamos admitir que a antena tenha um ganho fixo.
Se você reduz muito o lambda, o seu alcance reduz mais ainda, né? Agora, ou reduz de acordo com essa equação, melhor dizendo, né? Agora, você tem a questão da resolução, né, que pode ser importante em algumas situações. Mas, normalmente, se usam antenas de natureza parabólica ou paraboloides, tá? Antenas de abertura, cornetas ou antenas paraboloides refletoras. E a gente sabe que, nesses casos, o ganho vai com o inverso do lambda ao quadrado. E aí você vai ter um fator inverso do lambda à quarta vezes lambda ao quadrado. Então, reduzir o lambda é uma coisa boa para esse tipo de sistema. Então, aqui a importância da antena no radar. Qual tipo de antena você vai usar? Para antenas de abertura. O G é proporcional ao inverso do lambda ao quadrado. Então, aqui você vai ter uma lei que melhora o seu alcance se você reduzir o lambda. Tá? Mas, naturalmente, tem a absorção do meio, que quando você vai para faixas de frequências de microondas, já atingindo 10 GHz para cima, a partir de 10 GHz, é espalhamento por gotícula, poeira, várias coisas que você tem, contaminantes. Aí tem as ressonâncias moleculares, algumas que vão lá para a faixa de 60, 80 GHz. Isso vai te dar absorção. Então, se tiver absorção, você ainda vai ter um fator E elevado a menos 2R1, E elevado a menos 2R2, ou seja, você vai ter uma atenuação E exponencial de menos 4 alfa R, né? Alfa é o coeficiente de extinção da onda. Então, claro, se tiver meio material na jogada que não seja idealizado e que tenha absorção, aí você ainda teria que levar em conta a absorção, e isso pode depender da faixa de frequência de operação do radar. Então aqui você pode fazer algumas brincadeiras, né? Jogar alguns números aqui e fazer suas estimativas. Tá? O que é importante mencionar? Então, guarda essa equação. Aqui o restante que é jogar uma numerologia. A gente sabe que é a lei do inverso da quarta potência e é muito crítico nesse aspecto. Agora, o que acontece? Normalmente, os sistemas de radar eles não operam em continuous wave, né? A gente até falou logo no início, é um pulso, daí repete um pulso idêntico depois de um certo período de repetição. Então, durante essa janela tal, que é o período de duração do pulso, as potências envolvidas em um sistema de radar podem ser bastante altas. Quando eu falo em bastante altas, é coisa na faixa de dezenas a centenas de kilowatts ou até megawatts em microondas, o que é muita potência. Mas a largura é pequena, ou seja, você tem muita potência disparada num intervalo curto de tempo. Então, em termos de energia, você tem uma energia relativamente baixa. Ou se você preferir, se você calcular a média da potência, a potência é baixa. Mas é porque toda a energia está concentrada no tal, que é o período de duração do pulso. Então, você manda uma pancada, uma potência relativamente alta, na faixa de dezenas a centenas de kilowatts, naquele pequeno intervalo de tempo. Então, existe em radar a potência do pulso, né? A potência durante a energia do pulso, vamos colocar assim, energia de pulso, que seria a potência transmitida vezes o tal, essa seria a energia de duração tal desse pulso, e você teria obviamente que a potência média, eu vou chamar assim, potência média transmitida. Essa potência média transmitida, ela não é muito alta em geral. Ou pode não ser tão alta. Então você vai ter, essencialmente, a potência média, é só você fazer a conta lá, né? Você tem P transmitido durante tal e nada durante o período. Então, se você fizer o valor médio disso aí, você vai ter algo como potência média
potência não é vetor, eu estou colocando uma barra para fazer média aqui, né? É a potência transmitida vezes tal dividido pelo período. Esse número aqui, em geral, é pequeno comparado a esse. Então, essa potência média não é tão alta, mas o valor instantâneo, quando o pulso é enviado, é bastante elevado, né? Dependendo do tipo de aplicação. Se for um radar militar, por exemplo, de detecção de alvos, coisas assim, essas potências, ou radar meteorológico, em que você está tentando detectar coisas pequenas, como gotículas de chuva, nuvens, aí você tem potências relativamente grandes. E um outro detalhe interessante é que, do ponto de vista eletrônico, o sistema de radar ele pode ser concebido da seguinte maneira: você tem um oscilador, um sistema de modulação por pulsos, então você teria aqui um produto com um sistema que gera os pulsos, né? Esse oscilador tem frequência F0, aí você tem o produto dessas duas coisas, aqui você vai ter a saída, que é o sinal basicamente pulsado, né? Onde na verdade você tem uma envoltória e uma portadora, a envoltória é com a largura de pulso, tal, e isso aqui repete no próximo ciclo. Então, normalmente esse sistema aqui tem válvulas e amplificadores capazes de gerar essas potências relativamente altas. Isso aqui vai para algum sistema de chave. Pode ser um circulador, dependendo da aplicação em que você tenha microondas envolvidas. Em geral, você pode usar circuladores, que são dispositivos, tá? Que funcionam. Estou fugindo um pouco do tópico antenas aqui, mas que funcionam da seguinte maneira, tá? Se você incidir o sinal pela porta 1, ele sai pela porta 2. Se você incidir pela porta 3, pela porta 2, ele sai pela porta 3 e assim sucessivamente. Então, normalmente você coloca aqui o pulso incidente na porta 1. Isso aqui é um circulador. Aí você tem a porta 2 que é conectada à antena do radar, e na porta 3 você vai ter todo o sistema de demodulação. Então aqui normalmente você vai ter algum tipo de processamento, sei lá, osciladores locais, coisas do tipo. Então esse seria um esquemático, onde se você quiser só efeito Doppler, você estaria interessado só em medir velocidade, você poderia fazer exatamente isso, tá? Pegar o próprio sinal do oscilador aqui, multiplicar com o sinal que volta lá, né? Então você pegaria do oscilador local este sinal para modular e enviar o pulso, amplificar e tudo mais, e o pulso de retorno, é claro que ele vai ser amplificado, ele poderia ser multiplicado diretamente com esse oscilador local aqui, se você está interessado, por exemplo, em efeito Doppler. Coloca um filtro passa-baixa que você já tem o desvio de frequência. Tá? Mas pode ser que tenha que fazer o quê? Algum tipo de contagem de tempo, alguma coisa assim. Então, basicamente, o esquemático do radar seria esse daí. Você vai ter o sistema de envio de sinal e aqui o retorno você vai ter aqui um processamento normalmente, né? Processamento por uma onda que vai e volta pela mesma antena. Então veja só, a onda entra na porta 1, sai na antena, radia, volta refletida pelo alvo, espalhada pelo alvo, voltou, entra na porta 2, ela volta por aqui, ela vai sair aonde? Na porta 3. E aí você fez o quê? Separou o pulso de ida do pulso de retorno, através de um dispositivo de microondas denominado de circulador. Agora, naturalmente, você poderia usar uma chave também, né, que fica chaveando a antena entre essas duas estruturas, a estrutura emissora e a estrutura receptora. Então você teria algo assim, né? No lugar do circulador, você poderia ter no radar aqui uma chave que faz o seguinte, né? Ela chaveia entre esse ponto e esse aqui. Então ela fica chaveando, tá? Emite o pulso, ela chaveia para jogar a onda retornada. Depois ela volta para cá, emite o pulso e retorna para a posição 2, né? Teria duas posições aqui. Esse ponto aqui é a chave, ele vai ligar
a antena ao ponto 1 quando transmite e ao ponto 2 quando recebe. Então, essa estrutura básica. Né? Então, aqui você teria, ao final, um processamento de dados que vai buscar determinar duas coisas. O tempo de atraso, a potência recebida. Eventualmente, o desvio Doppler. Então, seriam três coisas, né? Tempo de atraso te determina a distância, mas com isso, dependendo do sistema, também permitiria determinar a velocidade. E a potência é mais um parâmetro de checagem para ver se você está capturando a coisa certa. Tá? Então, isso é a teoria geral do radar. Um ponto fundamental é que o diagrama de radiação de antenas em radares é de essencial importância. Então, eu vou deixar alguns tópicos aqui. Quem tiver interesse pode fazer pesquisas a respeito disso. Mas a antena desempenha papel crucial, ou as antenas, se você tiver mais de uma. A antena desempenha papel fundamental. É necessário aqui antenas altamente diretivas. E com lóbulos secundários pouco pronunciados. E aqui você já poderia pensar um efeito de ter um lóbulo secundário muito pronunciado, ou mesmo que seja pouco pronunciado, dependendo da distância, isso é relevante. Imagine que você tem a antena aqui e você tem um lóbulo principal, é a partir desse lóbulo principal que você imagina todo a detecção e a telemetria. Né? Você está assumindo que a coisa está vindo daqui, você tem que fazer isso. Mas qualquer lóbulo da antena pode capturar sinal. E aqui você tem um terreno. Tá? Esse terreno, eventualmente, ele devolve uma parte, né? Ele reradia aqui, ou ele reflete uma parte da onda, porque a onda está saindo pelo lóbulo principal e pelo lóbulo secundário. Então, o que pode acontecer de erro num sistema de radar é, não tem nada aqui, mas o solo está refletindo e o radar captura sinal. E aí ele pensa, ó, tem um alvo. E ele vai localizar um alvo erroneamente aqui. Então, aqui tem uma reflexão no solo. E aí, o sistema de detecção ou de processamento localiza um alvo falso que não está presente de verdade. E esse tipo de ruído é impossível de você eliminar totalmente. Então você tem que fazer uma calibração do radar para que ele tenha um mapa do terreno. E a eliminação desse problema tem a ver com uma coisa chamada de ground clutter. Tá? É o efeito do terreno, se alguém tiver interesse em buscar, é o efeito do terreno sobre o funcionamento do radar. Você tem que calibrar o radar para eliminar o ground clutter. Então, supondo que não haja nada de alvo, o sistema de radar ele você varre a região em todos os ângulos, elevação e tudo mais, e você tem um mapa de fundo de reflexões que ocorrem por conta do terreno onde o radar está instalado. Então você só vai detectar alvo se houver sinal que desconte já esta informação do ground clutter, da informação que vem de ruído de fundo do próprio sistema no qual a antena está inserida. Tá? Então, elas têm que ser altamente diretivas, lóbulos secundários não muito pronunciados,
mas ainda assim você tem que eliminar esse ruído do sistema. É uma primeira checagem que tem que ser feita. Isso quando você está falando em radares meteorológicos, radares que envolvam detecção de alvos bastante sutis aí. Quando você está falando, por exemplo, do radar de polícia que vai só olhar efeito Doppler, aí isso não é um grande problema. Tá? E uma outra coisa é que se o radar é um radar de natureza mais sofisticada, e como eu falei, radar meteorológico, em que você tem antenas grandes, você precisa proteger a antena. A estrutura que protege a antena é chamada de radome. Tá? Então, quem tiver curiosidade pode buscar esse tópico aqui. Então, o radome é uma estrutura que protege a antena do radar. Tem que ser confeccionado com materiais o menos invasíveis possível do ponto de vista de perturbação do diagrama de radiação da antena, mas isso é impossível totalmente. Então o radome ele de alguma maneira afeta um pouco o diagrama de radiação. Então se você tem um diagrama de radiação de uma antena, mas vai ter um radome, você pode buscar uma imagem aí de um radar meteorológico, tem aquele globo esférico em torno da antena, isso vai afetar o diagrama de radiação quando você coloca ela dentro dessa estrutura. Mas ele é necessário porque, veja só, se você tem uma antena grande, imagine a carga de vento que é feita quando tem uma tempestade, uma ventania. Além do que a antena fica exposta às intempéries. Então você precisa protegê-la e a estrutura capaz de fazer isso é chamada de radome. Aí entraria também todo um campo de estudos para você determinar materiais e comportamento da antena dentro do radome, tratamento de ground clutter e coisas do tipo aí. Tá? Então essa é a essência geral do radar, a equação básica do radar, e ela tem uma lei inverso da quarta potência. Então isso é crítico. Bom, eu pretendo falar um pouquinho ainda de efeito Doppler, que é uma medida bastante interessante também, utilizando radares, mas na presente aula eu vou encerrar por aqui. Até a próxima.